Caçadores de Deus, Tom Tenney, Em Busca do Amado da Sua Alma. Capítulo 1. O dia em que quase o capturei, correndo insistentemente atrás de Deus. Achamos que sabemos onde Deus mora, achamos que sabemos o que lhe agrada e temos certeza que sabemos o que não lhe agrada. Temos estudado tanto a palavra de Deus e as suas antigas cartas de amor às igrejas que alguns de nós afirmam saber tudo sobre Deus. Mas agora, pessoas como você e eu em todo o mundo estão começando a ouvir uma voz persistente e penetrante repetindo no silêncio da noite. Não estou perguntando o quanto você sabe a meu respeito. Quero perguntar-lhe, você realmente me conhece? Você realmente me deseja? E aqui ele vai falar, né, vai começar a falar sobre a experiência dele quando num certo dia, em uma certa igreja, um mover aconteceu que o levou para um outro nível em Deus, um tanto inferior ao que foi anunciado. As pessoas querem se conectar a um poder maior. Essa fome leva-as a diferentes lugares, menos a igreja. Tudo que procuro é alimentar com coisas deste mundo, a fome que consome as suas almas. Durante muito tempo, a igreja tem conhecido apenas os fatos sobre Deus, o que o Senhor fez no passado, o que está escrito na palavra dele, mas aí falta o conhecimento do presente, a revelação de quem Deus é, da sua presença, da sua glória no dia de hoje. Se nós não tomarmos cuidado, nós poderemos fazer um culto confortável, cheio de liturgias, mas vazio da presença do Senhor. É preciso ter a noção que aquilo que nós procuramos, aquilo que tem que ser o nosso objetivo, é a glória da sua presença manifesta no nosso meio, e não apenas repetir histórias que no momento racionalmente fazem sentido para a gente, mas não trazem nenhuma mudança de vida. Nós continuamos na mesma situação sempre e sempre. Aí ele fala, né, que ele foi para um culto da igreja do amigo dele no Texas, e quando ele estava lá, tinha voltado para casa, né? Aí o pastor ligou para ele, falou: Tom, nós somos amigos há anos. Não sei se alguma vez eu pedi para você, não sei se alguma vez eu pedi alguém para pregar 2 vezes consecutivas na igreja, mas eu queria que você voltasse, porque no domingo anterior que ele tinha ido, um mover do Senhor caiu na igreja. Ele começou a sentir quase que tangivelmente a glória do Senhor. E ele aceitou, né? Até então ele falou, o pastor perguntou, né, amigo dele: você pode voltar no próximo domingo? Ele falou: beleza, posso sim. E ele sabia no íntimo dele, assim como o amigo dele, pastor, que o Senhor estava fazendo algo acontecer, estava tramando algo. Aí ele coloca aqui, né? Será que o caçador agora estava sendo caçado? Estávamos a ponto de ser capturados por aquilo que nós mesmos estávamos caçando? Ou seja, será que nesse momento o jogo vai virar? Ao invés de nós estarmos buscando a presença de Deus, agora o Senhor, como resposta, é Ele que quer nos encontrar. Uma rachadura minúscula começava a aparecer no céu de bronze sobre a cidade de Houston. A fome coletiva estava clamando por uma visitação coletiva. Meu amigo é um caçador de Deus como eu, e ambos estávamos numa busca acirrada. E ele falando, né, que estava buscando o Senhor, mais da presença, mais daquilo que o Senhor tinha para eles, porque nos Estados Unidos é um país que começou, né, com uma base cristã e agora são considerados um país pós-cristão, em alguns momentos já se tornou um país pagão, e ele estava com esse amigo dele buscando mais da presença do Senhor. E ele começou a perceber, né, que na busca intensa pelo Senhor há um momento em que há uma troca de chave, onde o caçador, ele torna-se caçado. Ou seja, como o Senhor anseia, como o Senhor nos deseja, como Ele quer perseguir a nossa presença, como Ele deseja a nossa presença, e Ele quer que desejemos a presença dEle, assim como Ele ama a nossa. Ele fala na palavra dEle: olha, vocês vão me encontrar quando vocês me buscarem de todo o coração de vocês, e vocês vão me encontrar, eu serei achado de vós, eu me permitirei ser achado por vocês, diz o Senhor, e eu farei mudar a vossa sorte. É maravilhoso. E então, podemos capturá-lo? Na verdade, não. Não podemos capturar o seu coração, assim como fez Davi. E se capturamos o seu coração, então ele se volta e vem atrás de nós. Esta é a beleza de ser um caçador de Deus. Você está caçando o impossível, sabendo que é possível. Mal podíamos respirar. Aí ele falou, né, que naquele dia da igreja de Houston tinha 2 cultos. O primeiro culto de manhã começava às 8h30 e o segundo era às 11h.
Quando voltou para o terceiro fim de semana, ainda estava no hotel quando se tinha uma forte unção, um toque do Espírito, e então comecei a chorar e a tremer. No dia seguinte, entramos no prédio para o culto de 8h30 do domingo, esperando ver o povo sonolento, que normalmente comparece à primeira reunião da manhã com sua adoração contida. Quando entrei para sentar na primeira fila, a presença de Deus já estava ali, de uma maneira tão forte que eu estava tenso e eu mal podia respirar. Isso é maravilhoso. Os músicos estavam claramente lutando para continuar ministrando, as lágrimas jorravam e ficava cada vez mais difícil tocar. Finalmente, a presença de Deus parou de uma forma tão forte que eles não conseguiam mais cantar ou tocar. O líder do louvor rompeu em soluços atrás do teclado. Se alguma vez na vida eu tomei uma boa decisão, foi naquele dia. Eu nunca havia estado tão perto de capturar Deus. E eu não ia parar. Então eu disse à minha esposa Janine, você deve continuar a nos conduzir até Ele. Janine tem uma unção para conduzir as pessoas à presença de Deus como adoradora e intercessora. Ela silenciosamente dirigiu-se à frente e deu continuidade à adoração. E ministração ao Senhor não foi nada sofisticado, mas algo simples. Aquela era a única atitude apropriada naquele instante, adorar, se render. A atmosfera me lembrava a passagem de Isaías 6, que eu havia lido e que até havia usado sonhar e experimentar pessoalmente. Esse trecho da Bíblia diz que a glória do Senhor encheu o templo. Eu nunca entendi o que significava a glória do Senhor encher o lugar. Já havia sentido a presença de Deus entrar em alguns lugares, já senti sua aproximação, mas naquela vez em Houston, mesmo depois de achar que Deus já estava ali, totalmente disponível, mais a sua presença literalmente superlotou aquele recinto. Foi como a cauda de um vestido de noiva, que mesmo depois que a noiva entrou na igreja, continuou entrando no templo depois dela. Deus estava ali, não havia dúvidas quanto a isso. E mais a sua presença continuava entrando naquele lugar, até que, como em Isaías, literalmente encheu o ambiente. Às vezes, o ar ficava tão rarefeito que se tornava quase irrespirável. Parecia que o oxigênio entrava em pequenas porções. Soluços abafados irrompiam pela sala. Em meio a tudo isso, o pastor virou-se para mim e fez a pergunta: Tony, você está pronto para assumir o púlpito? Pastor, estou meio receoso de subir ali, porque sinto que Deus está prestes a fazer algo. Lágrimas corriam pelo meu rosto quando eu disse aquilo. Não era medo de que Deus me derrubasse ou que algo ruim acontecesse. Eu simplesmente não queria interferir e ofender a preciosa presença que estava enchendo aquela sala. Durante muito tempo, nós humanos só permitimos que o Espírito Santo assumisse o controle até certo ponto. Basicamente, sempre que as coisas saem da nossa zona de conforto ou fogem um pouco do nosso comando, puxamos as rédeas. Em 1 Tessalonicenses 5,19, a Bíblia chama isso de apagar o Espírito. Paramos no véu do tabernáculo muitas vezes. Sinto que devo ler 2 Crônicas 7,14 e entregar a palavra da parte do Senhor. Eu disse para o meu amigo pastor. Em meio a um rio de lágrimas, concordei. Vá. Meu amigo não é muito dado a demonstrar seus sentimentos externamente. Pode-se dizer que é um homem de emoções estáveis. Mas quando se levantou para andar até o púlpito, aparentava estar visivelmente trêmulo. Àquela altura, senti de tal maneira que algo estava para acontecer, que andei da primeira fila até os fundos da sala para ficar de pé junto à cabine do som. Eu sabia que Deus ia fazer algo, eu apenas não sabia onde. Como estava na primeira fila, poderia acontecer atrás de mim ou ao meu lado. Por isso, desesperado por capturá-lo, levantei e andei para trás até a cabine de som, enquanto o pastor se dirigia ao púlpito para falar. Dali poderia ver tudo. Eu não tinha certeza se o púlpito seria o lugar, mas sabia que algo iria acontecer. Deus, quero ser capaz de ver o que quer que o Senhor esteja prestes a fazer. Meu amigo subiu ao púlpito vazio no centro da plataforma, abriu a Bíblia e leu calmamente e arrebatadora passagem de 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a minha terra. Então ele fechou a Bíblia, agarrou as bordas do púlpito com as mãos trêmulas e disse: a palavra do Senhor para nós é que paremos de buscar os seus benefícios e busquemos a Ele. Não devemos mais buscar as suas mãos, mas a sua face. Naquele instante eu vi o que parecia o som de uma trovoada através do prédio, e o pastor foi literalmente levantado e lançado do púlpito cerca de 3 metros para trás, enquanto o púlpito caía de frente.
O lindo arranjo de flores que estava diante dele também caiu, mas no instante que o púlpito atingiu ao chão, ele já estava partido em dois. Ele havia se partido quase como se um raio tivesse atingido. Naquele momento, o terror tangível da presença de Deus encheu aquele aposento. As pessoas começaram a chorar e a gemer. Rapidamente peguei o microfone no fundo da sala e disse: caso vocês não estejam entendendo, Deus acaba de entrar nesse lugar. O pastor está bem, apesar de só ter conseguido se levantar 2 horas e meia depois, carregado pelos auxiliares da igreja. A única prova de que estava vivo eram suas mãos que tremiam ligeiramente. Ele vai ficar bem, eu disse. Enquanto tudo isso acontecia, os auxiliares correram logo para verificar como o pastor estava a pegar os 2 pedaços de um púlpito dividido. Ninguém realmente prestou muita atenção para o móvel partido. Estávamos ocupados demais, com os olhos abertos. A presença de Deus havia atingido aquele lugar como uma espécie de bomba, fazendo com que as pessoas começassem a chorar e gemer. Eu disse: se você não está do jeito que deveria estar, este é um bom momento para se acertar com Deus. Jamais um apelo como aquele. Foi um absoluto alvoroço. As pessoas empurravam-se umas às outras e não queriam esperar abrir um espaço no corredor. Elas subiam nos bancos, enquanto homens de negócios rasgavam suas gravatas ao tentar tirá-las, ficando literalmente empilhados uns sobre os outros em meio ao mais espantoso e harmônico som de arrependimento que já se ouviu. A simples lembrança disso me dá calafrios na espinha. Quando fiz aquele apelo para o culto das 8h30, não fazia ideia de que seria apenas o primeiro dos 7 apelos daquele dia. Quando chegou o momento de iniciar o culto das 11, ninguém havia deixado o prédio. As pessoas ainda estavam prostradas sobre os seus rostos. E embora não houvesse quase nenhuma música sendo tocada àquela altura, a adoração era desenfreada e sem inibição. Homens adultos dançavam balé, criancinhas choravam de arrependimento. O povo estava prostrado sobre os seus rostos, sobre os seus joelhos, mas acima de tudo sobre a presença do Senhor. Havia tanto da presença e do poder de Deus ali, que as pessoas começaram a sentir uma necessidade urgente de serem batizadas. Pude ver o que aconteceu quando ele se aproximou. Elas entraram pelas portas do arrependimento e, uma após outra, experimentaram a glória e a presença de Deus. As pessoas queriam ser batizadas, então entrei num dilema quanto o que fazer. O pastor ainda estava indisponível, caído no chão. Pessoas importantes iam até mim e diziam: preciso ser batizado. Alguém me diga o que fazer. Eles se juntaram ao batalhão dos não salvos, que agora estavam salvos unicamente por terem encontrado a presença de Deus. Não houve sermão ou qualquer canção, apenas o seu espírito naquele dia. 2 horas e meia haviam se passado e como o pastor só havia conseguido mexer o dedo até aquele instante para chamar os diáconos, os auxiliares tinham decidido carregá-lo até o seu gabinete. Enquanto isso, todas aquelas pessoas estavam me perguntando a quem quer que conseguisse encontrar se podiam ser batizadas. Como pastor visitante naquela igreja, eu não queria assumir a responsabilidade de dizer a ninguém para batizá-las. Então mandei que fossem ao gabinete do pastor para ver se ele autorizava o batismo nas águas. Fiz um apelo após o outro, e centenas vieram à frente. À medida que mais e mais pessoas iam até mim perguntando sobre o batismo, percebi que ninguém que eu enviara ao gabinete do pastor havia retornado. Finalmente pedi um pastor auxiliar que fosse até lá e disse: por favor, descubra o que o pastor quer fazer a respeito do batismo. Ninguém voltou ainda para me dizer. Ele entreabriu a porta do gabinete, colocou a cabeça para dentro e ficou chocado ao ver o pastor ainda deitado dentro do Senhor e todos que haviam enviado para lá, espalhados pelo chão também, chorando e se arrependendo diante de Deus. Ele voltou depressa para me dizer o que havia visto e acrescentou: vou perguntar a ele, mas se eu entrar naquele gabinete, é possível também que eu não volte. O batismo que durou horas. Encolhi os ombros e concordei com o pastor auxiliar. Acho que faremos bem em batizá-los. Então, começamos a fazer com que as pessoas descessem as águas como um sinal externo do seu arrependimento e terminamos o batismo horas depois. Mais pessoas continuavam a chegar a cada momento e como os participantes do primeiro culto ainda estavam ali, haviam carros estacionados por todos os lados na área externa do prédio da igreja. Um grande campo de futebol ao ar livre, próximo ao prédio, também estava repleto de carros estacionados. À medida que as pessoas entravam no estacionamento, elas sentiam a presença de Deus de maneira tão forte que alguns começavam a chorar descontroladamente. Viam-se andando no estacionamento sobre a grama sem saber o que estava acontecendo.
Alguns desciam dos carros e mal conseguiam se manter de pé. Outras entravam no prédio apenas para cair no chão quando se viam do lado de dentro. Os auxiliares, em apuros, literalmente tinham de empurrar as pessoas indefesas para longe das portas para que a entrada fosse liberada. Uns conseguiam subir uma parte das escadas e outros alcançavam a entrada antes de caírem prostradas sobre seus rostos de arrependimento. Alguns conseguiam chegar ao auditório, mas a maioria não se preocupava em encontrar um lugar. Queriam apenas aproximar-se do altar, não importava o que fizesse ou quão longe conseguisse chegar. Mas não demorava muito até que começassem a chorar e se arrepender. Como já disse, não havia nenhuma pregação. Não houve sequer música em boa parte do tempo. Mas uma coisa aconteceu naquele dia: a presença de Deus foi real em nosso meio. Quando isso acontece, a primeira coisa que você quer fazer é o mesmo que Isaías fez quando viu o Senhor em seu alto e sublime trono. Ele clamou das profundezas de sua alma. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. No instante que Isaías, o profeta, o servo escolhido de Deus, viu o Rei da Glória, o que costumava considerar puro e santo, agora lhe pareceu trapos imundos. Ele refletiu: pensei que conhecesse a Deus, mas não o conhecia tanto assim. Naquele domingo, parecia que havíamos chegado tão perto que quase conseguimos tocá-lo. Agora sei que isso é possível. Eles voltavam e queriam sempre mais. As pessoas continuavam a encher o auditório cada vez mais, desde aquele estranho culto que começava às 8h30 da manhã. Por volta das 4 da tarde, finalmente saí para comer alguma coisa, mas voltei em seguida para o prédio da igreja. Muitos não foram embora. O ininterrupto culto dominical da manhã estendeu-se até 1h de segunda-feira. Não foi preciso anunciar os nossos planos para a noite de segunda-feira. Todos já sabiam. Para ser sincero, teria havido um culto que tivéssemos anunciado ou não. As pessoas iam para casa porque precisavam dormir um pouco ou para fazer as coisas que tinham de fazer. Voltavam logo em seguida para receber mais. Não mais dos homens e de suas programações, mas para receber mais de Deus e da sua presença. Noite após noite, o pastor e eu voltávamos e dizíamos: o que vamos fazer? Na maioria das vezes, a nossa resposta mútua era apenas um previsível: o que você quer fazer? O que queríamos dizer realmente era: não sei o que fazer, o que é que Deus quer fazer? Às vezes, tentávamos tomar a igreja de volta para um culto, mas o clamor das pessoas com fome rapidamente atraía a presença do Senhor, e de repente, Deus nos chamava. Ouça, meu amigo, Deus não se importa com suas músicas, suas torres, nem com seus prédios impressionantes. O tapete da igreja não o impressiona. Foi Ele quem estendeu os tapetes sobre os campos da terra. Deus realmente não se importa com nada do que você possa fazer por Ele. Ele só se importa com a sua resposta a uma pergunta: você me quer? Você me deseja? Destrua tudo o que não vem de ti, Senhor. Costumamos programar os cultos de nossas igrejas de uma forma tão rígida que realmente não deixamos espaço para o Espírito Santo. Bem, talvez permitamos que Deus fale profeticamente por um curto período, mas ficamos nervosos se Ele tenta desfazer o nosso roteiro. Não podemos permitir que Deus saia da caixa, onde o colocamos e haja livremente no culto por muito tempo, porque Ele pode estragar tudo. Quanto tempo faz desde que você foi à igreja e disse: vamos esperar pela presença do Senhor? Creio que temos medo de esperar por Ele, porque temos um medo de que Ele não apareça. A Bíblia tem uma promessa para você: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Isaías 40:31. Você quer saber por que temos uma vida cristã fraca e não recebemos tudo o que Deus quer para nós? Quer saber por que vivemos presos aos privilégios mundanos e não temos forças para vencer a nossa própria carnalidade? Talvez porque não estamos esperando que o Senhor apareça para nos encher de poder e estamos tentando fazer coisas demais, confiando no nosso próprio poder humano. Deus destruiu tudo em Houston. Não estou tentando fazer com que você se sinta mal. Sei que a maioria dos cristãos e dos nossos líderes são pessoas sinceramente bem intencionadas, mas existe muito mais. Você pode capturar Deus. Pergunta a Jacó. E isso irá desconstruir o modo como você sempre fez as coisas, mas você pode capturá-lo.
Deus está voltando a recuperar a posse da igreja. Que eu saiba, há somente uma coisa que faz Deus parar: fome por Ele. Ele não vai derramar o seu espírito onde não houver fome. Ele procura pelos famintos. Estar com fome significa que você se sente insatisfeito com a maneira com as quais estão, porque elas o forçaram a viver sem Ele, sem a sua plenitude. Ele só vem quando você está pronto para entregar-lhe tudo. Deus está voltando para recuperar a posse da sua igreja, mas você precisa estar faminto, e fome ela é gerada. Quanto tempo faz desde que você sentiu tanta fome de Deus que o consumiu a ponto de não se importar mais com o que as pessoas pensassem a seu respeito? O que está atraindo o seu coração? Você não sente o despertar daquilo que pensava estar esquecido há muito tempo? Quanto tempo faz desde que você sentiu o que está sentindo agora? Levante-se e busque a presença do Senhor. Torne-se um caçador de Deus. Falo de uma fome pela presença de Deus. Eu disse uma fome pela presença de Deus. O que pode mudar tudo isso e nos aproximar dele? O arrependimento. Mateus 3, do 1 ao 3 fala: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é anunciado pelo profeta Isaías, que lhe disse: Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O arrependimento prepara o caminho e endireita as veredas de nosso coração. O arrependimento levanta todo lugar rebaixado e rebaixa todo lugar exaltado em nossas vidas. E na nossa congregação, o arrependimento nos prepara para a sua presença. Na verdade, o que você não pode viver na presença dele, você não pode viver na presença dele sem arrependimento. O arrependimento permite que você o busque. Ele constrói a estrada para que você chegue até Deus ou para que Deus chegue até você. Não se trata de orgulho, trata-se de fome. Não me preocupo com o que as outras pessoas ou os outros ministros pensam a meu respeito. Estou em busca de Deus. Não se trata de orgulho, trata-se de fome. Quando você busca Deus de todo o coração, alma e corpo, Ele se volta para encontrá-lo e você sai desta experiência como desconstruído aos olhos do mundo. As coisas boas passaram a ser inimigas das melhores coisas. Eu o desafio hoje, enquanto você lê estas palavras, a deixar que o seu coração seja quebrantado pelo Espírito Santo. É hora de você santificar a sua vida. Deixe de ver o que você costumava ver. Deixe de ler o que você costumava ler. Caso esse tipo de leitura tome mais do seu tempo do que a leitura da sua palavra, ele deve ser a sua maior e urgente fome. Nunca tivemos fome. O nosso problema é que nunca tivemos fome realmente. Permitimos que as coisas deste mundo satisfizessem as nossas vidas e saciassem a nossa fome. Procuramos nos aproximar de Deus semana após semana, ano após ano, apenas para que Ele preencha os espaços vazios. Mas saiba que Deus está cansado de ficar em segundo lugar. Depois de todas as outras coisas em nossa vida, Ele também está cansado de ficar em segundo lugar na proclamação e na vida da igreja. Se não tomarmos cuidado, podemos ficar tão envolvidos em fazer coisas para Ele que Ele mesmo poderá acabar sendo esquecido. Sufocamos nossa fome por Sua presença, fazendo coisas para Ele. Eu oro para que você sinta tanta fome por Deus que não se importa com nada mais. Creio que vejo uma chama reluzente e Deus irá fazê-la queimar. Senhor, queremos somente a Tua presença, estamos com tanta fome. E aqui logo no final do capítulo, ele traz uma observação, sobre o púlpito, que foi quebrado ao meio. O púlpito era feito de um plástico acrílico de alta tecnologia. Os engenheiros dizem que este material é capaz de suportar milhares de quilos de pressão por centímetro quadrado. E ele simplesmente foi desperdiçado ali naquele momento em que a presença do Senhor veio. Eu sei que você que está assistindo esse vídeo, ouvindo o áudio aqui desse vídeo, enquanto eu lia, você foi tocado pela chama do Espírito Santo. E o Espírito Santo está trabalhando no nosso exterior para que nesses últimos dias nós tenhamos mais sede, mais fome pela Sua presença. E a fome por Deus é algo que é gerado. O que determina o quanto você vai receber de Deus é a sua fome. Tem um pastor lá da igreja que ele diz o seguinte: você pode estar no rodízio e ter carne lá adoidado, mas o que vai determinar o quanto que você vai comer é a sua fome. Se você tiver com muita fome, você vai comer muito. Se você não tiver com fome nenhuma ou com pouca fome, o que você vai ingerir vai ser muito pouco. E essa fome de Deus ela precisa ser gerada.
E para a gente gerar essa fome em Deus, a gente tem que parar de se alimentar das outras coisas. A gente tem que parar de se alimentar de lanche, para que na hora das refeições a gente tenha a fome de comer a comida correta. A gente tem que parar de se encher, de se alimentar, de ser suprido com redes sociais, com programas, com tarefas e muitas vezes até com trabalhos que fazemos para o Senhor, para que somente a presença dele seja a única coisa que nos satisfaça. Né? Como diz o livro do Luciano Subirá também, nós precisamos buscar o Senhor e não buscar tão intensa da presença dele até que nada mais importe. E é isso aí, pessoal. Seja abençoado, minha parte da palavra.